Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje daremos continuidade ao comentário das lições bíblicas da Escola Dominical da Editora Betel. Hoje abordaremos a lição de número 5, que o tema é Ordenança para uma vida de vigilância e oração. O texto bíblico de referência está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos de 42 ao 44 e Mateus 26, versículo 41. Meu objetivo é despertar para a necessidade de vigilância e oração para êxito na vida cristã. Sem essas duas atitudes, sem essa postura daqueles que servem a Deus, o êxito na vida cristã está comprometido. E eu quero iniciar dizendo que não faz muito tempo nas nossas igrejas que uma das maiores preocupações com a vida cristã era com a necessidade de se manter atento, vigilante e consagrando a vida a Deus por meio da oração e do estudo da Bíblia. Sem a concorrência desses elementos, a vida cristã se torna comprometida, torna difícil. Agora, entretanto, as ocupações, a correria do dia a dia, a falta de cuidado com a vida espiritual fez com que essas preocupações dessem lugar à busca de novos comportamentos, deixando de lado aquilo que poderia mudar as nossas vidas diante de Deus. Nos tornou desinteressados em termos de busca de coisas relevantes na vida cristã, como o batismo com o Espírito Santo, a busca pelos dons espirituais, a vida de vigilância, a vida de oração, jejuns e consagração. Isso são práticas quase inexistentes nos seios das igrejas hoje. E por conta disso, a qualidade da nossa vida na presença de Deus piorou drasticamente. Se fôssemos comparar o tempo em que as pessoas viviam na simplicidade, em um tempo diferente, onde os atrativos do mundo não eram tão sedutores como hoje, tínhamos mais comunhão, mais intimidade com Deus, não resta dúvida disso. Nós temos dado mais valor hoje ao entretenimento. Nossas mensagens não podem passar de 20 ou 30 minutos no máximo, pois as pessoas acham isso muito cansativo e ninguém mais tem paciência para ouvir uma exposição da Bíblia em mais de 20 ou 30 minutos, o que é profundamente lamentável. A lição chama a atenção para dois aspectos relevantes na vida cristã, que é a vigilância e a oração. Sobre isso eu gostaria de falar nesse comentário e, para melhor compreendê-lo, eu quero dividi-lo em partes e ao final eu quero acrescentar as nossas aplicações. A relevância da vigilância na vida cristã. A vigilância na vida cristã refere-se a um estado de prontidão espiritual e alerta constante, a fim de evitar a ocorrência de situações que comprometam nossas vidas diante de Deus. Infelizmente, muitos cristãos não têm se preocupado com esse aspecto. Levam a vida de qualquer jeito, fazem o que pensam que podem fazer, não têm o mínimo cuidado de saber se aquilo que estão fazendo tem alguma relação com o que deve e o que não deve ser feito na vida cristã. Estamos vivendo uma fase muito complicada com relação ao aspecto da vigilância na vida cristã. As pessoas não têm a preocupação de saber se devem, se podem e quais as implicações daquilo que elas fazem. Isso me lembra o tempo dos juízes, quando as Escrituras dizem que naquele tempo cada um fazia o que queria, aquilo que achava certo. Entretanto, isso levou o povo à ruína espiritual,
a separação de Deus e, por fim, a própria aniquilação daquela nação. Hoje estamos vivendo uma fase muito parecida, onde não temos preocupação em vigiar para saber se aquilo que estamos fazendo pode ou não pode ser feito e quais as implicações disso para as nossas vidas espirituais. A vigilância nos deixa sempre alerta contra as investidas do diabo. E o inimigo, ele não dorme. Pedro disse que ele anda em nosso derredor. O tempo todo ele fica na expectativa de uma falha nossa, de um erro nosso para se aproveitar. E quando não vigiamos, a probabilidade de esses erros, dessas falhas ocorrerem é muito grande. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. A vigilância nos mantém na expectativa também de que a volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento, a qualquer instante. E, claro, você tendo cuidado de ser vigilante, você vai se tornar uma pessoa mais perseverante também na oração. E isso é muito relevante. A vigilância é também uma atitude de comprometimento contínuo com os princípios bíblicos e disposição para resistir às tentações, permanecendo fiel em meio às adversidades. Nós enfrentamos isso todos os dias, dificuldades, problemas, lutas. Cada dia acontece uma coisa nova, cada dia é uma provocação nova. Se não nos mantivermos vigilantes, a probabilidade do erro acontecer, da falha acontecer é muito grande. A vigilância nos mostra o quanto é importante cada um de nós andar de acordo com os princípios bíblicos. Ficar atentos sobre a nossa conduta diante de Deus, a fim de não escandalizarmos aqueles a quem nós deveríamos conquistar para Cristo. Sabe, irmãos, a nossa falta de vigilância hoje tem tornado a carga daqueles que evangelizam, daqueles que querem conquistar outros para Cristo, muito mais pesada. Às vezes você não percebe que o seu descuido, que aquilo que você faz pode afetar a reação que as pessoas têm quando elas ouvem o Evangelho. Mas tem muita relação. Os escândalos, os maus exemplos que damos, os testemunhos errados, tudo isso se tornam pedras no caminho daqueles que estão evangelizando. Nós precisamos tomar cuidado com isso. A vigilância implica necessariamente atenção diante de várias situações na vida. Eu quero apontar aqui apenas algumas dessas situações. E que, sem vigilância, com certeza estará comprometida a nossa relação nesses aspectos aqui. A primeira é alerta contra o pecado. A vigilância envolve estar atento contra as tentações que o inimigo frequentemente nos impõe, a fim de nos afastar da presença de Deus. Como eu acabei de falar agora, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, diz que nós devemos ser sóbrios e vigiar. Além do mais, a vigilância é um alerta contra as influências que o mundo exerce sobre nós, procurando nos seduzir. Nem sempre as pessoas se afastam da igreja ou da presença de Deus por conta de pecados muito graves. Mas elas vão se afastando gradativamente na medida em que essas pessoas não percebem que pequenos detalhes, que aquilo que o mundo faz vai nos seduzindo. É um programa de TV, é uma ida a um determinado encontro, é ir a determinados lugares, é fazer determinados negócios. Tudo isso, às vezes, o que afasta as pessoas da igreja não é o adultério, não é
o homicídio, não é o roubo, não é um processo judicial. Às vezes as pessoas se afastam por conta de detalhes que elas não percebem, que influenciam suas atitudes, seus comportamentos diante de Deus. O apóstolo Paulo, prevenindo aos romanos, ele diz: não se conformem com o mundo. O mundo, ele nos seduz. O apóstolo João, quando ele escreve a sua primeira carta, ele diz: olha, não amem o mundo, porque tudo que há no mundo só vai nos separar de Deus. A gente precisa ter cuidado com isso. E, além disso, a vigilância nos deixa atento a um fenômeno que nós aguardamos com ansiedade, que é a segunda volta de Jesus. Amados, quantas pessoas que hoje frequentam as igrejas ou que já frequentaram as igrejas, no dia da volta de Jesus ficarão desapontadas? Quantas? Semelhante àquelas 5 virgens loucas que aguardavam o noivo, mas não se prepararam, não tiveram cuidado. Hoje muita gente, por falta de vigilância, também vai enfrentar a mesma dificuldade, a mesma crise. Há algum tempo, nas nossas igrejas, tinha uma frase que chamava a atenção para ficarmos na expectativa da volta de Jesus. Vivamos hoje como se Cristo voltasse amanhã. Claro, se todos nós soubéssemos o dia da volta de Jesus, na véspera desse dia, estaríamos com a nossa vida mais consagrada, mais cuidadosa, mais dedicada, mais zelosa, tudo estaríamos fazendo para receber aquele que virá nos arrebatar. Por que a gente não faz isso todos os dias de modo natural? Todo cristão deve ter em mente que a volta de Jesus para arrebatar a igreja é o episódio mais importante que vai acontecer. Nada se compara a esse momento histórico que a igreja vai experimentar. E a falta de vigilância pode, com certeza, nos impedir de participar dele. Nada pode tirar o nosso foco desse fenômeno que é tão extraordinário. Ao longo da história, o inimigo tem procurado nos distrair. São programas, são invenções, tudo ele faz. Às vezes, irmãos, ele nem nos tira da igreja, mas ele nos torna frios espiritualmente. Ele nos torna indiferentes à volta de Jesus. Às vezes ficamos como aqueles críticos no princípio da igreja que diziam: há quanto tempo diz que Jesus vai voltar e ele nunca voltou? Mas no momento em que ninguém estiver esperando, ele vai voltar. Vigilância é o que precisamos estar todo o tempo vigiando. O próprio Jesus diz: vigie, porque vocês não sabem a hora em que o Senhor há de vir. Então, todo cuidado, todo zelo, toda precaução é importante. Além do mais, a vigilância nos faz ser perseverantes na fé. A vigilância também está relacionada à nossa expectativa, à nossa forma de agir na fé diante dos desafios, das tribulações, das perseguições e de todos os problemas que nós enfrentamos hoje. Nós, como servos de Deus, devemos permanecer firmes, mesmo quando formos confrontados, mesmo quando essa geração que é perversa, que é perdida, que é uma geração muito profundamente influenciada por ações malignas, mesmo confrontado por elas, nós precisamos permanecer firmes. Nós precisamos nos mantermos atentos à nossa vida espiritual. Como você está hoje, meu irmão? Se hoje você tivesse um encontro com Cristo, como seria esse encontro?
Se hoje você tivesse de prestar contas a Deus de sua vida, de sua conduta, de tudo que você faz, como você estaria diante dele? Como está a sua consciência para você ter um encontro com Cristo? Às vezes ele pode não vir e arrebatar o seu povo agora, mas ele pode nos escolher. A morte, ela é imprevisível. Quantas crianças, adolescentes, jovens, homens de meia idade, idosos, morrem todos os dias. A morte não escolhe hora, não escolhe pessoas, ela vem para todos nós. Cabe a cada um de nós estarmos atentos. Como você está para receber Jesus quando ele voltar? Ou como você está se hoje mesmo você for levado para a eternidade? Qual é a expectativa que você tem depois que você descer à campa fria? Isso deve nos preocupar. Isso deve nos tornar mais cuidadosos, mais vigilantes sobre a nossa conduta diante de Deus. No item 2 da nossa lição, eu quero falar sobre a relevância da oração na vida cristã. Amados, orar provavelmente é o exercício mais importante na vida cristã, juntamente com a vigilância. Mas quão poucos cristãos reconhecem isso? E menos ainda os que exercitam a oração diariamente, juntamente com a vigilância. A oração é uma das práticas mais relevantes. Jesus ensinou isso, ele fez isso o tempo todo. Os discípulos de Cristo também nos ensinaram sobre a importância e o valor da oração. A igreja nasceu sob o signo da oração. A igreja se expandiu sob o signo da oração. Mas hoje a oração é um exercício praticado por algumas pessoas dentro da igreja. Nós não valorizamos mais, sabe? É muito comum você ouvir a seguinte declaração feita por muitos crentes. Hoje eu não vou à igreja, hoje é só oração. Hoje só tem culto de oração. Amados, esse tem sido um erro recorrente nas nossas igrejas. Mas o resultado disso estamos vendo na igreja todos os dias. São cristãos que não crescem, que não amadurecem, cristãos que vivem precisando de tratamento como se fossem bebês espirituais. Pessoas que estão na igreja há anos e não conseguem desenvolver sozinhos na vida cristã. Sabe por quê, irmãos? Porque não oramos. Não vigiamos para nos mantermos isentos das provocações mundanas, das seduções do mundo, dos assédios do maligno. E não oramos para manter a nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus, prontas para nos relacionarmos com Ele. A oração desempenha um papel importante na vida cristã, pois é por meio dela, e só por meio dela, podemos chegar na presença de Deus. Ou podemos nos aproximar de Deus. Quando oramos, nós podemos apresentar a Deus aquilo que precisamos. Hoje é moda na igreja terceirizar as orações. O que significa isso? Eu vivo pedindo às pessoas para orarem por mim. Irmão, ora por mim. Irmãs, orem por mim. Mas nós mesmos não temos disposição para orar. A maioria das pessoas na igreja, quando se ajoelham para orar, não conseguem orar mais do que 5 minutos, 10 minutos. Porque o assunto acabou. Não tem mais nada para dizer para Deus. Isso é uma evidência clara de que nós não sabemos mais orar. E pior,
Não estamos nem um pouco interessados em aprender a orar. É na oração que nós expomos-nos diante de Deus e mostramos as nossas fraquezas. Isso é relevante na vida cristã, porque a nossa força vem de Deus. Tudo que nos fortalece, que nos capacita, vem dele. E eu preciso estar falando com ele, me apresentando diante dele, para que eu possa receber isso. Mas a oração é um exercício tão pouco praticado pelas pessoas hoje na igreja, que até nos admiramos de quem gosta de orar. Até nos admiramos quando alguém fala que ora todos os dias. Mas nós precisamos orar. É por meio da oração que você pode suplicar por socorro a Deus diante das dificuldades que você enfrenta. E qual de nós não enfrenta dificuldades no dia a dia? Reclamamos, criticamos, maldizemos, choramos, mas não oramos. Esse tem sido, irmão, sem dúvida nenhuma, um dos graves problemas da igreja moderna. Essa igreja da pós-modernidade, da sociedade líquida, é uma igreja que não ora, é uma igreja que não vigia, é uma igreja que não cresce, é uma igreja que não se fortalece, é uma igreja que não amadurece, é uma igreja que vive a mendigar as migalhas que caem da mesa do Senhor, infelizmente. Alguns pontos se destacam que evidenciam a relevância da oração na vida cristã. Eu gostaria de ter muito tempo aqui para falar sobre eles, mas eu não tenho. Eu vou apenas citar algo. É por meio da oração que obtemos comunhão com Deus. Sabe, irmãos, intimidade com Deus, comunhão com Deus, liberdade diante de Deus, são coisas que nós só obtemos quando oramos, e quando oramos de verdade. É profundamente lamentável que a maioria de nós pastores hoje não oramos como precisamos orar. Não oramos porque somos pregadores, não oramos porque somos professores, não oramos porque somos dirigentes de igreja, não oramos. Esse tipo de erro tem trazido problemas e problemas sérios para as nossas igrejas. A oração é a forma de nos conectarmos com Deus, fortalecendo o nosso relacionamento pessoal com Ele. A oração permite que nós, os crentes, expressemos os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas preocupações, a gratidão a Deus. E também é orando que nós podemos nos colocar na posição para ouvir a voz de Deus. Às vezes reclamamos porque Deus não fala conosco. Deus não fala conosco exatamente porque nós não estamos nem um pouco interessados em falar com Ele. Porque se tivéssemos interessados em orar, Ele certamente falaria conosco e falaria muito mais. Eu queria muito, irmãos, que nós, os evangélicos, que nós, os membros da Assembleia de Deus, uma igreja que tem pautado a sua conduta por uma vida, por dedicação à oração, à vigilância, aos cuidados, enfim. Mas que ultimamente nós estamos tão relaxados quanto os piores cristãos. Infelizmente. É por meio da oração que mostramos a nossa confiança em Deus. Sabe por que Deus não opera mais coisas importantes e grandes no nosso meio? Porque nós não confiamos nele. Porque, aliás, nós nem acreditamos mais que Deus faz milagres. A oração nos possibilita também alcançar a transformação pessoal. Amados, é tão gritante o testemunho de homens que oraram, de homens que foram transformados pela oração, de homens que mudaram cidades inteiras por meio da oração, homens que
foram transformados. A oração é uma ferramenta muito poderosa para a nossa transformação espiritual. Reconhecemos que a comunicação constante com Deus pode mudar nosso comportamento, mudar nossa forma de ver as coisas em redor e fortalecer a nossa fé. Se queremos ser transformados de verdade, se queremos ter a nossa vida mudada de verdade, nós precisamos depender mais de Deus para nos transformar. E isso nós só conseguiremos se estivermos orando. Somente orando nós podemos interceder por outras pessoas. Quantas pessoas na nossa própria família, no nosso círculo de amizades, precisam tanto de oração? Precisam de Deus, precisam ser transformadas, precisam ser mudadas. Quantos membros de nossas famílias estão distantes de Cristo? Quantas pessoas que nós conhecemos e amamos não servem a Deus? Isso inclui filhos, cônjuges, pessoas muito próximas. Sabe o que nós precisamos fazer para que essas coisas comecem a acontecer? É orar. Orar de verdade. Não é simplesmente orar, mas orar com paixão, com desejo de ver mudanças. É isso que nós precisamos. Orando também nós demonstramos nossa gratidão e louvamos a Deus. Nossa maior incumbência na vida cristã é adorar a Deus, sem dúvida nenhuma. E reconhecê-lo como o Senhor que faz aquilo que nós precisamos. Para expressarmos nossa gratidão a Deus, o reconhecimento de que Ele é Senhor, nós precisamos aprender a orar mais, buscá-lo mais, a nos colocarmos mais diante dele. É isso de que precisamos. O tópico número 3 da nossa lição, eu gostaria de falar sobre motivos pelos quais a maioria dos cristãos não oram. Todos nós sabemos da relevância da oração. Todos nós sabemos que é um dos exercícios mais importantes na vida cristã. Todos nós sabemos que precisamos orar. Agora, por que tão poucas pessoas oram? Existem inúmeras razões pelas quais não oramos. Eu aqui quero destacar apenas aquelas que eu vejo como mais evidentes, porque elas podem ser aplicadas a qualquer um de nós que não ora. E a primeira coisa que nos dificulta a oração, ou eu diria até que nos impede de orar, é o pecado. Mas nós nos acostumamos tanto com o pecado, nos acostumamos tanto a viver em pecado, que já não percebemos mais o que ele nos impede de orar. Isaías, escrevendo o seu livro, capítulo 59, versículo 2, ele diz o seguinte, olha, mas as suas maldades. Noutras versões diz iniquidades separam vocês de Deus. Seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. As nossas orações, elas não são apresentadas a Deus porque estamos em pecado. Jesus, quando estava falando aos seus discípulos, ele diz assim, olha, João capítulo 9, versículo 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. É muito forte, é muito significativo isso. Deus não ouve a pecadores. Sabe aquele pecador que é contumaz, aquele pecador que é insensível à mudança, é insensível à palavra de Deus? É esse que ele não ouve. É a essa pessoa que teima em fazer as coisas erradas, mesmo sabendo que tem que fazer o que é certo. A esses ele não ouve. Esses 2 versículos e tantos outros que poderíamos citar nas Escrituras nos mostram que a prática do pecado nos tira a comunhão com Deus e, consequentemente, nos impede
de orar. Você quer ter uma vida equilibrada de oração? Então se afaste do pecado. Porque em pecado nós não oramos. Se você quer ter uma vida de oração, você precisa a todo custo evitar o pecado. Não dá para fazer as duas coisas. Pecar e orar são coisas completamente antagônicas. Não dá para serem colocadas na mesma mesa. Outro motivo pelo qual nós não oramos são as nossas iniquidades. Sabe, irmãos, existe a diferença entre pecado e iniquidade. Qual é a diferença disso? O pecado, ele é um ato em si. É uma prática de alguma coisa, um adultério, uma mentira, um roubo, um fuxico. Isso é um pecado. Agora, iniquidade é uma condição. A iniquidade envolve toda a nossa vida. O tempo todo nós estamos fazendo algo errado. Estamos pecando. Estamos desobedecendo a Deus. Estamos negligenciando nossa responsabilidade, nosso compromisso diante de Deus, nosso papel na igreja, nossa responsabilidade na obra do Senhor. Isso é iniquidade. A iniquidade é o conjunto de tudo aquilo que eu faço que transgride a palavra de Deus, e não apenas o pecado em si. O pecado é apenas um aspecto da iniquidade. Mas a iniquidade, ela envolve muito mais. Ela envolve negligência, ela envolve comportamentos impróprios, mesmo que não se caracterizam exatamente como pecado, mas eles entram no bojo da iniquidade. As nossas transgressões nos impedem de receber e de orar a Deus. Por quê? Oração não combina com desobediência crônica, com desobediência contumaz. Por isso, não podemos, por exemplo, nós não temos comunhão com Deus, como eu disse. O pecado, ele cria uma barreira na comunicação entre nós e Deus. Olha o que o salmista expressou no Salmo 66, versículo 18. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Mas é claro, olha, se eu acalentasse, ou se eu desse atenção ao pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Interessante que aqui o salmista fala de algo que está no íntimo. Coração na Bíblia é sede de emoções e sentimentos. Portanto, é algo com que nós devemos nos preocupar e nos preocuparmos muito. O escritor de Provérbios, ele disse, sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Mas o que a gente faz? Simplesmente ignoramos tudo isso. E por isso perdemos a nossa comunhão com Deus. Sabe, irmãos, quantos de nós que, quando oramos, mesmo orando pouco, quando a gente ora, a gente não recebe resposta. Pedimos uma coisa e não acontece. Falamos de uma coisa e nada acontece. Por que isso acontece nas nossas vidas? Se nós estamos vivendo em desobediência a Deus, a nossa comunicação com Ele fica prejudicada, a gente sabe disso. E aí, Ele não responde às nossas orações. Olha o que Tiago disse. Quando vocês pedem, vocês não recebem, pois vocês pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. O escritor de Provérbios disse assim, Provérbios capítulo 28, versículo 9. Quem se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Por isso que nós não oramos. É por isso que nós vivemos o tempo todo mendigando as bênçãos de Deus. É por isso que a gente ora pedindo certas coisas a Deus e nós não recebemos. Sabe, irmãos, aqui eu não estou falando de teologia da prosperidade.
Eu estou falando de êxito na vida, de progresso na vida. Nós podemos crescer como pessoas, como seres humanos, como servos de Deus, como gente nós podemos crescer. Mas vocês se lembram muito bem o que Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz. Quem encobre suas transgressões nunca prospera. Aqui está o segredo de fracassos na vida de muitas pessoas. Transgressões encobertas. Erros não confessados. E aí nós não vamos conseguir muita coisa. O capítulo 28 de Deuteronômio é um texto absolutamente importante para a gente refletir sobre a nossa conduta e por que nós não temos quase nada na vida do que desejamos. Olha o que diz os versículos 1 e 2 no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. Se você continuar a ler o capítulo 28 de Deuteronômio até o versículo 15, tem 13 versículos na sequência, em que ele fala de bênçãos que viriam sobre as pessoas que o obedecessem, que vivessem de acordo com a sua palavra. Aqui está o segredo do porquê não temos quase nada nas nossas vidas. Porque se você pegar do versículo 16 até o 65 do capítulo 28 de Deuteronômio, você vai ver o que acontece com aqueles que desobedecem a Deus. Sabe, irmãos, a nossa falta de oração, elas nos impedem de ouvir a voz de Deus. É uma situação absolutamente dramática, triste para cada um de nós. E, lamentavelmente, muitas pessoas nas igrejas, muitos, talvez a maioria absoluta das pessoas, não vão sequer se tocar com esse assunto da lição da escola bíblica. Aliás, o próprio número de pessoas que frequentam as nossas escolas já mostram esse desinteresse em aprender, em ouvir a palavra de Deus. O tópico número 4 da nossa lição, eu quero falar sobre consequências da falta de vigilância e da falta de oração nas nossas vidas. Infelizmente, o meu tempo não é muito, eu não posso me aprofundar, mas eu quero apenas destacar algumas consequências da falta de vigilância e da falta de oração nas nossas vidas. Primeiro, esfriamento espiritual. Amados, nós não somos uma igreja morta ainda, mas estamos frios espiritualmente. Estamos chegando ao limite da tolerância de Deus com relação à nossa postura espiritual. Muitas pessoas perdem o interesse pela vida cristã, às vezes até sem estar propriamente em pecado. Simplesmente perdem o desejo, perdem o vigor espiritual e acabam se tornando pessoas frias. E a tendência de quem se torna frio é se apagar na vida cristã. Outra consequência é a falta de interesse em estudar as Escrituras. Irmãos, eu me admiro hoje do pouco valor que nós estamos dando ao estudo da palavra de Deus. Eu diria hoje que nós estamos vivendo num período de profundo analfabetismo bíblico, onde as pessoas simplesmente não conhecem a palavra de Deus. Sejam pastores, obreiros, líderes,
Raros são aqueles que conhecem a Bíblia, que a estudam com profundidade. São raras as pessoas na igreja que amam estudar a palavra de Deus. O estudo das Escrituras é um dos mais eficazes e eficientes recursos que dispomos para o crescimento espiritual. Mas quantos de nós simplesmente ignoram isso? Sabe, irmãos, há muitas pessoas que dizem assim: puxa, eu gostaria tanto de ouvir a voz de Deus. Sabe como Deus fala conosco? Quando lemos a sua palavra, quando estudamos a sua palavra, é aí que Ele fala conosco. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando estudamos a Bíblia, Ele fala conosco. Mas nós damos tão pouco valor ao estudo da Bíblia que simplesmente somos considerados como a geração de analfabetos bíblicos. Tal é o pouco conhecimento que temos da palavra de Deus. São pastores que não conhecem Bíblia. São evangelistas, são pregadores, são professores de escola bíblica dominical. São pessoas que simplesmente não estudam Bíblia. Não gostam de Bíblia. Eu conheço muitos professores, muitos pastores que têm apenas uma Bíblia para que ele estude. Nós, irmãos, para estudarmos a palavra de Deus, precisamos mais de uma Bíblia. Precisamos de versões diferentes, de traduções diferentes, precisamos de outras coisas. Para ler, simplesmente, você pode até ler numa Bíblia só, mas para estudá-la com profundidade você precisa de mais. Mas quantos pastores há que não tem uma biblioteca, não tem um computador onde ele possa ter acesso às informações mais importantes? Eu não estou dizendo que com isso um computador ou uma coleção de Bíblias vai mudar a vida espiritual, não é isso. Mas são instrumentos que nos ajudam a crescer. O estudo da palavra de Deus é ainda a forma que nós temos para ouvir a voz de Deus, para crescer na presença dEle, conhecendo a sua vontade, sabendo o que Ele quer de nós. É estudando a palavra. Uma outra consequência é a insensibilidade ao pecado. Irmãos, eu disse agora mesmo que quando a gente está em pecado, a gente não ora. Mas se a gente ora, nós temos muito mais sensibilidade para perceber o pecado que está se aproximando. Sabe disso? Quando nós estamos com uma vida de oração prática, nós nos tornamos muito mais sensíveis a uma provocação que o inimigo faz, a uma tentativa de sedução que o mundo nos apresenta. Mas quando nós não oramos, não vigiamos, isso com facilidade pode acontecer. E ainda eu diria que, como consequência da nossa falta de vigilância e da nossa falta de oração, é a perda da comunhão com Deus. Eu já disse isso num tópico anterior, mas quero repetir. Pela oração, nós apresentamos a Ele tudo o que necessitamos. Pelo estudo da Bíblia, nós podemos ouvir tudo o que Ele quer nos dizer. E pela vigilância, poderemos evitar tudo que nos impedem tanto de orar quanto de estudar a palavra de Deus. Isso é ter comunhão com Deus. E além do mais, perdemos a direção e os propósitos da vida. Isso é uma consequência direta. A vigilância e a oração nos ajudam, nos dão o norte para manter o foco em nossos objetivos e propósitos na vida, tanto cristã quanto secular. Que, aliás, não pode ter, nas nossas vidas não deve haver essa dicotomia, vida espiritual e vida secular. Existe vida cristã na presença de Deus. E por fim, a pior das consequências de não orarmos e não vigiarmos é a
morte espiritual. Começamos com o esfriamento e chegamos à conclusão de que a morte ela é inevitável. Nas igrejas hoje existem muitas pessoas mortas devido ao comportamento descuidado, seja pela falta de vigilância, pela falta de oração ou por desconhecerem. Eu quero encerrar esse comentário de hoje falando sobre algumas aplicações que eu gostaria que você refletisse sobre esse assunto. Primeiro, ou a primeira aplicação. Se você é uma dessas pessoas que não consegue ser determinado na vigilância e na oração, eu quero sugerir que você comece agora a mudar a sua conduta. Continuar como você está fatalmente vai levá-lo à morte espiritual. É você quem decide. Segunda, procure aprender mais sobre a importância desses dois aspectos, vigilância e oração na vida cristã. Não se acomode. Não aponte aqueles que estão piores do que você. Essa, aliás, é uma desculpa que o inimigo tem sempre nos mostrado. Tem muita gente pior do que eu na igreja. Não. Você é o pior de todos. Nós somos os piores. E precisamos mudar. Sabe aquela velha pergunta que a gente precisa fazer sempre? Se todos na igreja fossem iguais a mim, como seria a igreja? Pensa nisso. Terceiro, faça um autoexame e anote tudo o que possa estar contribuindo para a sua forma de se conduzir diante de Deus. E elimine tudo que você sabe que está te prejudicando. Olha, a nossa consciência grita para nós todos os dias dizendo que nós precisamos melhorar. Ouça sua consciência e mude. Quarto, as consequências na vida espiritual daqueles que não são vigilantes e não oram são graves e podem, inclusive, levá-los à morte espiritual. Que o Senhor nos dê sabedoria, a mim e a cada um, que nós possamos realmente colocar as nossas vidas diante de Deus. Que nós aprendamos a vigiar, a orar, a estudar a palavra de Deus e a viver de fato como servos dele. Que o Senhor te abençoe e te guarde.